Olá, seja muito bem-vinda ao programa Papo de Mãe que Ora. E nós estamos ainda no mês da padroeira, Nossa Senhora de La Salete. E é com ela, neste mês, que nós vamos interceder e colocar todas as nossas intenções. E lembrando também, enquanto a Aline vai caminhando, né? O lançamento do livro. Olha, estamos de livro novo com a nossa padroeira. Coloca a sua intenção e prepara o seu coração. E olhando mesmo para Nossa Senhora de La Salete, nós vamos fazer essa oração. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vedes se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados por vossas ternuras, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Em homenagem a Salete, o nosso tema hoje é Mãe, a primeira mestra no ensino do amor de Deus. É interessante para essa nossa primeira conversa relembrarmos Nossa Senhora, porque aparentemente Jesus, começou já grande, forte, mestre, e a gente sabe que não foi bem assim, que ele começa como um bebê cuidado por Nossa Senhora e esse bebê foi educado. E a gente escuta, vê a partir da leitura dos livros antigos que Nossa Senhora conhecia a Escritura e que Nossa Senhora ensinou Jesus a ler, a conhecer a palavra. Então, meninas, hoje nós escolhemos a palavra João, capítulo 2, no versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Isso é importante para a gente conversar sobre o ensinamento, primeiro, porque Jesus já estava com 30 anos, mas quem estava junto com ele? A sua mãe. E lendo as bodas de Caná, nós começamos a ver que aconteceu um fato interessante. O olhar da mãe percebeu que faltava algo. E aí ela diz para o filho, tá faltando vinho. E ele diz uma frase muito interessante: mulher, a minha hora não chegou. E João é muito importante porque ele sempre chama Nossa Senhora de mulher, valorizando toda a nossa feminilidade. E segundo, que eu fico pensando na resposta de Maria, porque ela só olha. Mas se fosse nós, a gente olha para o filho e fala, não é sua hora ainda não? Mas dá um jeito de resolver. E se a gente pensar, a mãe vai educando pouco a pouco. Mas o assunto aqui é que nós temos que ensinar a amar a Deus. Sobre todas as coisas, tia? E como é importante esse amor de Deus, a gente entender que o amor de Deus é gratuito, Que a gente tem esse amor e que a gente tem que perceber esse amor. E nós, como mães, temos que mostrar isso para os nossos filhos. Então, a gente não pode deixar os nossos filhos ganhar esse amor, não achar que Deus tem uma moeda de troca, Deus não tem uma moeda de troca. A gente tem que ensinar os nossos filhos a amar a Deus de todo o coração e se deixar ser amado, tia. Porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que passar para os nossos filhos é que eles possam entender que eles têm que aceitar o amor de Deus por eles. Porque eles aceitando esse amor de Deus por eles vão ser fiel a Deus. Eles vão querer conhecer a Deus e conhecendo a Deus, cada vez mais eles vão conseguir encontrar esse amor gratuito de Deus.
E essa primeira lição, ela é importante. Por quê? Porque depois, à medida que a criança cresce, ela diz o seguinte: se eu fizer uma novena, eu ganho a graça. Se eu for fiel, eu ganho a graça. E esse amor gratuito de Deus, ele nos ensina, primeiro, que ele realmente nos ama, independente de quem nós somos. E tem um conhecimento, tia, que é muito interessante, né? Que a gente fala que Jesus não ama o pecado, mas ele sempre vai amar o pecador, que somos nós. Todos nós humanos somos pecadores, então isso a gente tem que deixar bem fixado dentro do coração dos nossos filhos e de todas as pessoas que convivem com a gente também na nossa família. E você, mãe, já ensinou seu filho a amar a Deus? Essa é a primeira lição, mas a Ju vai compartilhar com a gente a segunda lição. Sim, o mais importante é a gente entender que tem essa gratuidade do amor de Deus e que ela é fiel e eterna, né? Ao longo da nossa vida, a gente tem que saber que Deus vai estar sempre junto conosco. E essa caminhada, seja nos momentos bons e principalmente nas dificuldades, que os nossos filhos tenham essa consciência de que eles vão ter sempre a quem recorrer para esse apoio e a gente cada dia mais crescer em sabedoria e com o apoio de Jesus ao nosso lado. E é interessante também, porque quando a gente olha a Bíblia, o que a gente observa? Que Deus criou o mundo, houve o pecado, mas ao longo de toda a Bíblia a gente vê a fidelidade de Deus. O homem pecando e ele resgatando, o homem pecando e ele resgatando. Então, aquele filho que aprende no coração que Deus é fiel, isso dá uma segurança muito grande, porque diante das tribulações, ele olha e lembra, Deus me ama. E ele sabe para onde recorrer, né, tia? É isso aí. Que é o mais importante. Mas a gente tem também uma terceira lição. Verdade, tia. Nós temos que ensinar essa terceira lição para os nossos filhos. E ensiná-los que a maior prova de amor de Deus é Ele ter nos dado seu Filho Jesus. Por exemplo, a gente olhar uma cruz, a gente lembrar de Jesus crucificado. A gente olhar um sacrário e lembrar de Jesus eucarístico, vivo, real para a gente. A gente olhar a palavra de Deus aqui e lembrar de Jesus na palavra. Então, essa é a lição que nós temos que ter aqui no nosso coração e passar para os nossos filhos. Verdade. E nessas lições, uma pergunta que as mães que estão nos ouvindo, né, normalmente fazem: como? Como fazer isso? E aí, na fala da Aline, tem uma passagem muito bonita que nós podemos ensinar para os filhos, que lembra a samaritana. Qual é a palavra, Aline? Isaías 55:1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. E então, para a gente lembrar disso, tá? Que o amor de Deus, ele é tão largo que a gente não cabe dentro dele. Ele é tão alto que a gente não consegue alcançar. Então, a música ensina isso. E o filho que tem isso no coração, ele pode estar na lama, mas ele vai se lembrar de todo esse processo e voltar. A Cris também tem um como através da palavra. Em Romanos 8, versículo 32 nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Olha que lindo, né? Deus nos deu, como Ele nos ama infinitamente, Ele deu tudo por nós. Ele deu o seu filho. Então, que a gente possa amá-lo incondicionalmente. Ô Cris, quando você traz essa perguntinha aqui, né, essa palavrinha aqui, esse versículo, mostra por que você falou da cruz. E a Ju trouxe ser fiel e constante. O que nós podemos ensinar? Lá em Isaías 49, a gente tem a seguinte palavra: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma da minha mão. Seus muros estão sempre diante de mim. É uma declaração de amor de Deus por nós, né? Perfeito, e que a gente tem que ter
exatamente essa crença e isso no nosso coração, porque é nesse formato que a gente segue adiante, sabendo que Ele vai estar sempre ao nosso lado. E aí nós dissemos o como. O como é ir até a Bíblia, porque todo versículo da Bíblia te ensina algo sobre Deus. Você quer sobre amor? Tem várias passagens. Quer sobre fidelidade? Nossa, é só procurar. Cada uma das passagens nos ensinam os nossos filhos. E aí, primeiro, coloque no seu coração, porque a nossa boca fala aquilo do que o nosso coração está cheio. Quando a gente passa pelo exemplo e pela palavra, isso é gravado no coração dos nossos filhos. Nós queremos mesmo te convidar a acessar as nossas redes sociais, não é isso, meninas? Ver as nossas redes sociais e poder, a cada programa, trazer alguma dúvida que você tem. E aí, estão dizendo para mim que tem mais uma lição aí. Qual é a lição que nós temos de Deus? Está aqui em Caná, nessa primeira palavra que eu li, quando a gente diz que Deus tem inúmeros prodígios para nós, que com Jesus o nosso vinho nunca falta. Para pensar isso. Quantas vezes o seu filho está vivendo um momento onde está faltando vinho? E Jesus, além de trazer o vinho melhor, Ele traz vinho novo, não é verdade? Verdade, porque Jesus é verdade e é vida, né, tia? Então a gente tem que acreditar nisso. E uma coisa que você está falando aí, tia, esse título, a mestra, né? Você vai saber falar quando você realmente aprender o que está aqui dentro dessa Bíblia. Então você, mãe, que quer ser a mestra do teu filho, você leia bastante a Bíblia e procure saber mais sobre Jesus. Sabe por quê? Eu só posso ser mestre daquilo que eu pratico. Então, se você, mãe, não pratica, como é que você pode ensinar? Queremos agradecer a sua presença e te convidar mesmo para convidar outras pessoas e vir bater esse papo informal conosco aqui. Nós estamos aqui diretamente do Instituto Salete, em Curitiba, pela TV Evangelizar. Venha participar conosco. Até o próximo. Até mais. Até mais.